Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de reforço comigo. Dessa vez vamos falar sobre as sequências numéricas. Qualquer dúvida, estou à disposição para tirar. Vamos para a aula. Pessoal, as sequências elas são muito importantes dentro do estudo de matemática, para várias áreas aí que a matemática se aplica. Só que aqui nós vamos fazer um apanhado mais tranquilo, um apanhado mais geral, para a gente poder entender um pouquinho o comportamento de uma sequência, especificamente uma sequência numérica. Então, para poder a gente entender isso, vamos começar imaginando uma sequência de figuras, conforme nós temos aqui na imagem. Ó. Na imagem a seguir, temos uma sequência de figuras formada por pentágonos. Então, olha só, primeiro nós temos um pentágono, depois dois pentágonos e depois três pentágonos. Cada figura dessa ocupa uma posição de destaque. Como assim? Ó, o primeiro ou a primeira figura é composta por um pentágono. A segunda figura é composta por dois pentágonos. E a terceira figura é composta por três pentágonos. Isso nos leva a imaginar que se tivesse aqui uma quarta figura, ela seria composta por quatro pentágonos e assim sucessivamente. O que nós percebemos aqui? Ó? A figura 1 é formada por um pentágono e ela possui 5 segmentos. Está aqui, ó, 5 segmentos. Ó. Deixa eu escrever aqui. 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. A figura 2 ela é formada por dois pentágonos e ela possui 9 segmentos. Como assim 9 segmentos? Ó? Vamos contar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 segmentos. Uma vez que, quando eu encaixo um pentágono no outro, os dois lados que formam esse encontro vão se transformar em um segmento só. Por isso que eu tenho 9 segmentos. Já na figura 3, eu tenho quantos segmentos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 segmentos. Ok? E na figura 4? Na figura 4, nós conseguimos obter 17 segmentos. Observem que a quantidade de segmentos está aumentando em 4 unidades. Na primeira figura, eu tinha 5 segmentos. Eu vou escrever aqui. Na segunda figura, nós tínhamos 9 segmentos. Na terceira figura, 13. Na quarta figura, 17 segmentos. A quarta figura não foi desenhada, só que nós podemos imaginar, podemos concluir que ela terá 17 segmentos. Isso que a gente acabou de escrever aqui é o exemplo de uma sequência numérica. Uma sequência numérica, ela pode ser recursiva ou não. Vamos entender o que é isso. Uma sequência é recursiva, gravem esse nome, hein? Quando cada termo depende do termo anterior ou de termos anteriores. Esse termo anterior ou esses termos anteriores são conhecidos como termo inicial. O termo inicial seria algum termo, como o próprio nome já diz, o qual eu vou iniciar a minha sequência. E para obter o segundo termo, eu preciso do primeiro. Para obter o terceiro termo, eu preciso do segundo. Porém, para obter o segundo, eu preciso do primeiro. Então, olha a importância desse meu termo inicial na sequência. Aqui temos um exemplo de uma sequência recursiva. Ó. Nesta sequência, cada termo a partir do segundo é o termo anterior adicionado 4 unidades. Então, o primeiro termo é 1, o segundo termo é 1 mais 4, o terceiro termo é o anterior mais 4, né? 5 mais 4, o próximo termo é o anterior, que é 9 mais 4, o próximo termo é o anterior, que é 13 mais 4, e com isso eu consigo prever qual que é o próximo termo aqui. Seria 17 mais 4, que dá 21. Esta sequência é chamada de sequência aditiva. Lá no ensino médio, quando nós vamos aprender as sequências numéricas, né, esta sequência aqui ganha um nome que é progressão aritmética. O que significa isso? Os termos estão progredindo
por meio de uma soma. Tá bom? Guardem esse nome, em progressão aritmética. Muito bem. Agora, dando continuidade, observem essa outra sequência aqui, ó. 2, 6, 18, 54, 162. Nesta sequência, cada termo a partir do segundo, então a partir desse, é o termo anterior multiplicado por 3. Você consegue perceber isso? Ó, o 6 é 2 vezes 3. O 18 é 6 vezes 3. O 54 é 18 vezes 3. O 162 é 54 vezes 3. Esta sequência é chamada de sequência multiplicativa. Lembra lá atrás que a gente tinha a sequência aditiva e aqui a gente tem a sequência multiplicativa. A sequência aditiva eu disse que vai receber um nome que é progressão aritmética. A sequência multiplicativa também vai receber um nome que é progressão geométrica. Só que aqui nessa aula nós não vamos nos referir a estas sequências por esses nomes. Vamos falar simplesmente sequência aditiva e sequência multiplicativa. Agora vamos falar um pouquinho sobre sequência numérica não recursiva. A gente viu o que é uma sequência recursiva. É aquela em que os termos dependem de termos anteriores. Então, sequências não recursivas são as sequências que não dependem de termos anteriores para eu poder determinar o próximo termo. Aqui eu tenho um exemplo de uma sequência onde cada termo é uma potência de 2. O que é uma potência de 2? Ou uma potência de base 2? Cada número desse daqui, eu vou pegar o 8, por exemplo, cada número desse é o resultado de 2 elevado a algum expoente. No caso, 8 é 2 ao cubo. 16 é 2 à quarta. O próximo termo que vai aparecer ali é 32. E 32 é 2 elevado à quinta potência. Então, observem que nesta sequência aqui, eu não preciso do termo anterior para escrever o próximo termo. Nesse caso, cada termo é 2 elevado a alguém. Então, o 1 é 2 elevado a 0, o 2 é 2 elevado a 1, o 4 é 2 ao quadrado e assim por diante. Olha essa outra sequência aqui, ó, não recursiva. 3, 6, 9, 12, 15. Que sequência é essa? Essa sequência é a sequência formada pelos múltiplos naturais de 3. O que significa isso? Esses números que apareceram aqui, 3, 6, 9, eles aparecem na tabuada do 3, como muitos gostam de dizer. Reparem, o 3 é 3 vezes 1, o 6 é 3 vezes 2, o 9 é 3 vezes 3, o 12 é 3 vezes 4 e o 15 é 3 vezes 5. Mais uma vez, nós temos uma sequência na qual, para eu obter um termo, eu não preciso utilizar termos anteriores. Pessoal, uma sequência ela pode ser representada graficamente. Então agora nós vamos falar o que é a representação gráfica de uma sequência. Então, nada mais é do que você obter pontos no plano cartesiano, e a aula anterior foi sobre o plano cartesiano, tá? Então volta aí se você não viu a aula anterior e assiste. Nós vamos obter, então, pontos no plano cartesiano, associando esses pontos aos termos da minha sequência. Lembra que no plano cartesiano, para eu obter um ponto, eu preciso de um par ordenado, um par de números, onde a ordem importa. E os pontos desse meu plano cartesiano, ou melhor, os pontos que vão representar a minha sequência no plano cartesiano, eles têm o seguinte comportamento: N a N. Agora eu vou explicar aqui para você não descabelar agora quando aparece esse monte de letra. Beleza? Então aqui eu tenho um par ordenado. O primeiro elemento do par ordenado representa uma posição no eixo X. Então eu vou chamar ele de X. E o segundo elemento representa uma posição no eixo Y, um deslocamento em relação ao eixo Y.
tá? Ou melhor, um deslocamento no eixo y em relação ao eixo x. Então, isso é um par ordenado. A gente viu isso na aula anterior. O que é esse n? N é a posição que o meu termo está na sequência. E o AN é o termo propriamente dito. Vamos pegar a sequência das potências de 2 que a gente viu anteriormente, que eram 1, 2, 4, 8, 16 reticências. A partir disso aqui agora, eu vou obter pares ordenados, beleza? Pares ordenados, onde o primeiro elemento do par é a posição que o termo se encontra. E o segundo elemento é o termo. Então, bora lá. Olha o 1 aqui. Qual é a posição que o 1 está? Bom, o 1 ele é o primeiro elemento da minha sequência. Então, eu vou colocar o par ordenado 1, porque ele é o primeiro elemento. E agora, logo depois, eu vou escrever quem é esse elemento. Quem que é esse elemento? É o 1. Vamos para o segundo elemento agora. O segundo elemento, vamos lá. O segundo elemento, então, aqui é 2, porque é o segundo elemento. E quanto que ele vale? Ele vale 2. Até aqui pode ser que você tenha ficado confuso, porque coincidiu. Agora vamos para o terceiro elemento. O terceiro elemento da minha sequência. Quem que é o terceiro elemento da minha sequência? É o 4. Ah, agora ficou mais claro. Ó. Vamos para o próximo elemento. Quem que é o próximo elemento? É o quarto elemento. E quanto que ele vale? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Ele vale 8. Então, o quarto elemento da minha sequência é o 8. Então, os pares ordenados que eu representei aqui por n a n, eles vão ter esse comportamento. O n é a posição do número e o AN é o número propriamente dito. É assim que nós vamos marcar ou determinar esses pontos referentes à minha sequência no plano cartesiano. Eu espero que tenha ficado claro aqui. Na hora de fazer exemplo ali na frente, eu tenho certeza que vai ficar mais esclarecido do que já está. Beleza. Aqui, pessoal, tem um texto explicando justamente isso. Ok? Ó, a representação gráfica de uma sequência é formada pelos pontos n a n no plano cartesiano, onde n representa a posição no eixo das abscissas e a n os termos da sequência no eixo das ordenadas. Então, para ordenado, nós vamos marcar lá no plano cartesiano. Essa sequência deve possuir a seguinte característica. A diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Ao escrever isso daqui, ele está restringindo qual é o tipo de sequência que nós vamos representar graficamente. Essa que eu peguei como exemplo aqui agora não vai ser representada graficamente por nós. Por quê? Porque os elementos da sequência são, vamos escrever de novo, 1, 2, 4, 8, 16 reticências. Ele está falando aqui que nós vamos representar sequências onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Então, observem, ó, dois termos consecutivos são termos vizinhos, que vêm um depois do outro. Vou fazer 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Agora eu vou fazer 4 menos 2. 4 menos 2 é 2. Agora eu vou fazer 8 menos 4. 8 menos 4 é 4. Vocês estão vendo que a diferença entre os termos aqui, ó, não está sendo a mesma? Então, esse tipo de sequência eu não vou representar graficamente. Pelo menos por enquanto. As sequências que nós vamos representar graficamente são essas, ó. Que a diferença entre dois termos vizinhos é sempre a mesma. Esses pontos que nós vamos marcar, eles pertencem ao gráfico de uma função afim. Isso é um conteúdo que quem está no nono ano vai estudar ainda, uma função afim, também chamada de função polinomial do primeiro grau. O que é uma função? Eu vou explicar para vocês aqui o que é uma função da forma como eu sempre explico nas aulas sobre função. Tá? Então, quem já assistiu aula minha aí presencialmente sobre função, já sabe o que eu vou falar aqui. Imagine que esse desenho que eu estou fazendo aqui é o desenho de uma caixa. E essa caixa, ela é uma espécie de caixa mágica. Uma caixa mágica. Qual que é o poder que essa caixa tem? Essa caixa
tem o poder de transformar números. Minha caixa ficou um pouco torta, mas tudo bem. Essa caixa tem o poder de transformar números. O que é transformar números? É simples. Eu coloco dentro da caixa um número, por exemplo, 3, coloquei o 3 dentro da caixa. Essa caixa vai transformar esse número. E ao retirar esse número da caixa, esse número sai transformado. Por exemplo, o 3, ele pode se transformar no 6. Por exemplo, esse mesmo 3, dependendo de qual é a minha regra de transformação aqui, ele pode ser transformado no 8. Esse 3 pode ser transformado no 0. Esse 3, muitas vezes, vai sair como 3 mesmo. Ele vai ser transformado nele mesmo. Isso é uma função. Então, grava essa frase. Função pode ser entendida como uma caixa mágica que tem o poder de transformar números. Eu coloco um número desse dentro da caixa e eu retiro esse número transformado. Quem vai definir, quem vai determinar qual é o número que vai ser transformado, em qual número aquele valor vai ser transformado, é a regra que está programada na caixa. Tem uma regra programada na caixa. Beleza? Para você entender isso daqui, eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora de uma bomba de combustível do posto de gasolina. Suponha que a gasolina esteja custando R$5. Vou colocar R$5, porque além de ser o sonho de todo mundo, é um número inteiro. Tá? Então, R$5. Então, a gasolina custa R$5. Como que a bomba de combustível funciona? A bomba de combustível é uma caixa dessa daqui, disfarçada, vamos dizer assim. Como que ela funciona? Dentro da bomba de combustível tem uma programação lá, que diz o seguinte: você vai pegar esse 5 e vai multiplicar pela quantidade de gasolina que for colocada no tanque. E se você não entender isso aqui agora, você precisa pausar o vídeo, voltar um pouquinho, assistir de novo, até você entender, tá? Porque essa explicação aqui é uma explicação muito simples sobre o conceito de função. E o conceito de função é extremamente importante dentro da matemática. Então, beleza. Na minha caixa lá, na minha bomba de combustível, alguém programou esta fórmula, que vai pegar a quantidade de gasolina que eu colocar no tanque e vai multiplicar por 5. E aí, olha a minha caixa mágica funcionando. Coloquei 3 litros de gasolina. Qual que é o valor que vai sair da caixa? R$15. R$15 a pagar. Por quê? Se eu coloco 3 litros, 5 vezes 3 dá 15. Ah, mas eu vou colocar aqui dentro 10 litros de gasolina. Muito bem. Se eu colocar 10 litros, qual que é o valor que vai sair da caixa? 5 vezes 10, 50. Ah, eu vou colocar 100 litros de gasolina. Perfeito, 100 litros de gasolina eu coloquei. Qual que é o número que vai sair da caixa? 500, porque 100 vezes 5, ou 5 vezes 100, é igual a 500. Tá? Então esse é o conceito básico de função. Uma caixa mágica que transforma números. E os números serão transformados segundo uma regra que foi definida para aquela minha caixa mágica. Se por acaso a gasolina aumentar o preço para R$6, agora eu terei outra fórmula, que é 6 vezes a quantidade. E se eu colocar R$3, ou melhor, se eu colocar 3 litros, 6 vezes 3, 18. Se eu colocar 20 litros, 6 vezes 20, 120. E assim sucessivamente. Então, imagina agora aí na sua cabeça, pausa esse vídeo um pouquinho e imagina quantas regras você pode criar para transformar números por meio desta fórmula, ou por meio desta ideia que eu acabei de passar para vocês. Tá? Aqui a gente tem algumas nomenclaturas. Ó. F de R em R significa uma função, esse F é de função, tá? Esse F aqui não é da palavra função, é o F que é o nome da minha função. A minha função poderá ter diferentes nomes. Geralmente em matemática a gente usa F, G, H, essas 3 letrinhas, para se referir às funções.
Tá? Quando nós partimos para as aplicações aí em física ou em outras áreas do conhecimento, aí essas letras vão mudar. Mas na matemática, F, G e H são as letras que a galera mais gosta de utilizar. Então esse F é o nome da função. Esse R, setinha R, significa a minha função, ela pega um número real e transforma em um outro número real. Lembra que a minha função vai transformar números? Então, essa simbologia significa isso. Pegar números reais e transformar em outros números reais. Aqui embaixo tem uma outra nomenclatura. Ó, F de Z asterisco mais em R. Vamos traduzir isso daqui. Pessoal, todas as vezes que vocês olharem para um conjunto numérico, como Z, e tiver um asterisco nele, esse asterisco significa que você está considerando todos os números inteiros, exceto o zero. Então, teve asterisco aqui, isso significa exceto o zero. E esse maisinho aqui significa que você vai excluir os negativos. É isso mesmo. Então, Z asterisco mais significa todos os inteiros, exceto os negativos e exceto o zero. Porque se não tivesse o asterisco, se fosse só Z mais, aí eu ia falar todos os inteiros excluindo os negativos. Então seriam todos os positivos e o zero. Mas quando eu coloco ali o asterisco, eu estou excluindo o zero também. Agora vamos interpretar isso daqui no contexto das sequências. Esse F de Z asterisco mais significa vou colocar na caixa apenas números positivos. Apenas números positivos. E vou retirar da caixa números reais. Agora, por que será que nós vamos falar dessa forma aqui especificamente? Por quê? Eu estou falando de sequências numéricas, onde as minhas funções aqui são funções que relacionam posição de um número e valor desse número dentro da minha sequência. Então, vamos pegar a sequência lá dos que foi visto anteriormente. Ó. 1, 5, 4, 9, 13. Tem um exemplo lá atrás que é assim, a sequência. Beleza. Então, o que a minha função aqui está fazendo? Está pegando o número da primeira posição e está relacionando com o valor dele. E isso vai gerar o par ordenado 1, 1. Porque o termo da primeira posição vale 1. Na segunda posição, o termo vale 5. Na terceira posição, o termo vale 4. Na quarta posição, o termo vale 13. E na quinta posição, o termo vale 17. Beleza? Esse primeiro elemento do par ordenado representa o número que eu coloquei na caixa, na minha caixa transformadora. E o segundo elemento do par ordenado representa o número que eu tirei. Quando eu olho para essa simbologia aqui, F de Z asterisco mais em R, o Z asterisco mais são os números que eu coloquei na caixa. Então, o que está falando aqui? Eu não posso colocar na caixa nem o zero, nem números negativos. Motivo? Por quê? Nesse caso aqui, quem eu estou colocando na caixa são as posições. Primeira posição, segunda posição, terceira posição. E não existe aqui uma posição menos 1. Não existe uma posição menos 2. Não existe uma posição 0 nas minhas sequências aqui. Tá? Isso poderá existir? Poderá existir. Mas nesse contexto agora, não existe. Beleza? Ainda não é uma aula sobre função. Não é. Eu tentei aqui em poucos minutos elucidar aqui da forma mais simples possível o conteúdo, o conceito de função, para que vocês consigam entender. Tá? Mas nós vamos falar muito ainda sobre funções e as suas aplicações aí dentro da matemática e também em outras áreas do conhecimento. E agora nós temos um exemplo, uma representação de uma sequência graficamente. A sequência é essa daqui, ó. 2, 6, 10, 14 e 18. Essa é a minha sequência. Essa sequência foi inventada aqui no nosso exercício. Tá?
Observem que eu vou construir uma tabela. Isso aqui é muito importante que você faça isso quando for construir gráficos de sequências. Tá? Construa uma tabela exatamente como essa. Na primeira coluna da tabela, você vai escrever N, e N representam, ou representa, as posições que os termos da minha sequência estão ocupando. Então, nesse N aqui, vai sempre aparecer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, porque é primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo e quinto termo, e assim por diante. Na segunda coluna, AN. O AN representa os termos que ocupam as respectivas posições. Então, você veio aqui e preencheu posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e assim por diante. Agora, você vai falar assim, quem é o termo da posição 1? É o 2, está aqui, ó, o 2. Quem é o termo da posição 2? É o 6. Quem é o termo da posição 3? É o 10 e assim por diante. Depois disso, na terceira coluna, você vai escrever par ordenado. E vai representar aqui os pontos, vimos na aula anterior, né? Que a gente não coloca sinal de igual para poder falar dos pontos, né? Então a gente coloca a letra e abre parênteses. E aqui dentro, o primeiro elemento do par é a posição. Segundo elemento do par é o valor. Então o A é o ponto 1, 2. Por quê? Porque o ponto A é o ponto que representa o termo da primeira posição e o valor desse termo é 2. Depois o ponto B, 2, 6, o ponto C, 3, 10, o ponto D, 4, 14 e o ponto E, 5, 18. Ó, note que a sequência é recursiva, pois seus termos aumentam 4 unidades em relação ao termo anterior. Logo, o termo geral desta sequência pode ser representado por AN igual a 4N menos 2. O que é o termo geral de uma sequência? O termo geral de uma sequência você pode pensar como sendo uma fórmula que permite você substituir nessa fórmula o valor da posição e encontrar o número. Ah, com o que se parece isso? Com uma caixa mágica. De novo, né? O que essa caixa mágica aqui faz? Vamos entender. Dentro dessa caixa mágica, eu coloco a posição de um número. Ou seja, se é o primeiro, se é o segundo, se é o décimo, se é o milésimo. E aí, essa caixa vai me devolver o valor desse número, ou o valor do termo. Eu coloco, então, dentro da caixa, a posição do termo e retiro da caixa o valor do termo. E nesse exemplo aqui, a fórmula que vai ser programada dentro da nossa caixa mágica é essa daqui, ó. A n igual a 4n menos 2. Vamos interpretar isso daqui. A n, vamos lá. Ah, eu quero saber quanto vale o A. O A é o termo da sequência. O N é a posição que ele ocupa. Eu quero saber quanto vale o termo que está na terceira posição. Então, o termo da terceira posição, como que eu obtenho ele? Coloco o 3 dentro da caixa. E colocar o 3 dentro da caixa significa substituir o N por 3. Então, 4 vezes 3 é 12. E 12 menos 2 é 10. Então, eu descobri que o termo da terceira posição, ele vale 10. Está aqui, ó, o termo da terceira posição vale 10. Alguém pode falar assim, mas professor, era só você olhar aqui para a tabela que você saberia que o termo da terceira posição vale 10. Né? É verdade. Só que imagina que eu precise obter o centésimo termo. Então, quem que é o termo da centésima posição? Ou então, quem que é o termo da milésima posição? Será que a gente vai precisar disso algum dia? Vai. Em determinado tipo de situação, nós vamos precisar determinar quem é o termo que ocupa a posição que eu não quero escrever. Né? Então, quem seria aqui o nosso centésimo termo? Coloco 100 na caixa. Ao colocar o 100 na caixa, eu vou fazer a conta. Ó. 4 vezes 100
menos 2. 4 vezes 100 dá 400, 400 menos 2, 398. Ok? Aí, uma vez que eu marquei que eu obtive todos os pares ordenados, que vão para o gráfico que representa a minha sequência, eu vou lá no plano cartesiano e marco esses pontos. Ó, o ponto 1, 2. 1 no eixo x, 2 no eixo y. Repara que as escalas aqui estão alteradas, né? No eixo y, eu estou utilizando para cada tamanho desse 2 unidades. E no eixo x, eu estou utilizando para cada tamanho desse 1 unidade. É muito comum a gente fazer isso na hora de construir gráficos para economizar espaço, muitas vezes, e para o gráfico ter um formato mais apresentável que nós queremos interpretar. Então, 1, 2. Marquei o ponto A. Ponto B, 2, 6. 2 para x, 6 para y. Está aqui. O ponto C, 3, 10. 3 para x, 10 para y. O ponto D, 4, 14. E o ponto E, 5, 18. Então, cada pontinho desse é o representante de um par ordenado que está relacionado à minha sequência. Tá? Esses pontos, eles estão alinhados. O que significa isso? Se eu colocar uma régua, essa régua vai passar em cima de todos eles. Ó. Se eu colocar uma régua, essa régua passa em cima de todos eles. Tá? Esse tracejado que foi feito aqui na minha figura é para poder mostrar esse alinhamento, para dizer que esses pontos estão alinhados. Beleza? Nossa aula vai terminar por aqui. Essa aula já ficou grande, já se estendeu, porque é muito conteúdo sobre função e muita gente não estudou função ainda. Tá? O que vocês vão fazer de exercício nesta aula? Vocês vão tentar obter fórmulas gerais, como essa daqui, para as seguintes sequências que eu vou escrever aqui agora. Ó. A sequência 3, 7, 11, 15, reticências. Tenta obter uma fórmula geral para essa sequência. Lembra, o que é uma fórmula geral? Ou um termo geral? É uma fórmula que eu vou montar a minha caixa mágica que vai transformar os números. Como que é a transformação de números? Eu coloco na caixa a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Eu coloco na caixa as posições e a caixa me devolve os valores dos termos que ocupam aquela posição. Então, obtenha o termo geral para essa sequência. Essa outra aqui também, ó. 5, 10, 15, 20, reticências. Essa outra aqui também, ó. 1, 6, 11, 16, 21 reticências. Então, como tarefa de casa desse vídeo, vocês vão obter os termos gerais das 3 sequências e depois vocês vão fazer a representação gráfica das sequências utilizando o plano cartesiano. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, me mandem. Um grande abraço e até a próxima.